A notável diversidade nas aparências humanas, ou fenótipos, é facilmente aparente, e nossa herança evolutiva afinou nossas habilidades perceptivas para perceber e apreciar essas diferenças. No entanto, quando mergulhamos no reino da genética, surge um paradoxo fascinante. Apesar das variações marcantes em nossas aparências externas, os seres humanos são surpreendentemente semelhantes no nível genético. Na verdade, aproximadamente 99% dos nossos genes são quase idênticos de um indivíduo para outro, e apenas um minúsculo 1% exibe variabilidade entre as pessoas. É dentro desse 1% que os marcadores genéticos emergem, oferecendo insights sobre a formação de grandes grupos humanos ao longo de aproximadamente 200 mil anos de migrações e cruzamentos dentro da espécie Homo sapiens. O panorama genético de Portugal. Situado no canto sudoeste da Europa, Portugal, com sua rica história e população diversificada, oferece uma paisagem genética intrigante. Esta terra, conhecida por suas paisagens pitorescas e cultura calorosa, também conta uma história cativante através de seus marcadores genéticos. Um dos marcadores genéticos mais proeminentes encontrados em Portugal, particularmente entre a população masculina, é o marcador cromossômico Y conhecido como R1b. As raízes ancestrais deste marcador remontam às estepes do leste europeu, uma área que agora abrange a Ucrânia moderna. É aqui que começa o legado genético do povo português, nos ecos longínquos de uma época em que as migrações moldavam a tapeçaria genética da Europa. A jornada do R1b e as complexidades da identidade. A jornada do marcador R1b é uma narrativa convincente de migração e intercâmbio cultural. Esses indivíduos carregando o marcador R1b embarcaram em uma viagem para o oeste, abrangendo aproximadamente 2000 AC, o que os levou a atravessar a Europa Ocidental. Na sua esteira, provocaram alterações demográficas significativas, deslocando a diversificada população masculina da Península Ibérica. Esta população foi caracterizada pela falta de um marcador genético predominante, que contrasta com a homogeneidade genética representada pelo R1b. É importante esclarecer um equívoco comum. Alguns erroneamente se referem ao marcador R1b como celta, mas é crucial distinguir entre marcadores genéticos e identidades culturais ou étnicas. Enquanto R1b é de fato um marcador genético, os celtas representam uma complexa tapeçaria cultural e étnica que não era geneticamente homogênea. Da mesma forma, o povo português, conhecido por sua rica cultura e identidade, é composto por várias origens étnicas, e R1b predomina em aproximadamente 60% de sua linhagem masculina. Influências do Oriente e o legado da migração. Para além do marcador R1b, a genética da população portuguesa carrega a marca de várias influências. The origin of the Portuguese is a complex and intriguing puzzle that influenced not only Portugal but also Brazil due to colonization. To understand the origin of the Portuguese, it is essential to consider the various cultural and ethnic influences that have shaped this people throughout history. In the 4th century BC, the Celts, an Indo-European civilization from Central and Western Europe, began to expand across Europe, leaving a deep mark on the Iberian Peninsula. This expansion brought significant cultural changes as the Celts interacted with local cultures such as the Tartessians and Iberians. This interaction introduced a new language, customs, and technology to the peninsula, enriching its cultural diversity. The Lusitanians, an ancient ethnic group inhabiting the western region of the Iberian Peninsula, also contributed to the formation of the Portuguese. Considered one of the Celtic tribes that settled in the region, the Lusitanians were known for their resistance and courage, especially during their battles against the Romans. The Roman invasion of the peninsula brought profound influences, including laws, language, and political structure.
However, the resistance of local peoples, such as the Lusitanians, also left its mark, leading to the formation of a unique Roman-Iberian culture. The Moorish invasion in 711 AD brought a new faith and a rich blend of cultures, traditions, and knowledge to the Iberian Peninsula. This marked the birth of a period of intellectual and cultural effervescence known as Al-Andalus. In addition to these influences, other ethnic groups such as Africans, Greeks, Phoenicians, Visigoths, Sephardic Jews, and Gypsies also left their marks on the culture and genetics of the Portuguese over the centuries. In modern times, the immigration of Brazilians and Africans has further diversified Portugal's ethnic makeup, enriching Portuguese culture with music, dance, cuisine, and unique traditions. Therefore, the origin of the Portuguese is a rich and diverse tapestry shaped by numerous ethnic and cultural influences throughout history, making them a unique and culturally diverse people. In modern times, the Portuguese population has become even more diverse due to waves of immigration, particularly from Brazil and African countries. Brazilian immigrants, drawn by linguistic similarities and historical ties, have brought their language, music, dance, and vibrant culture to Portugal, adding a joyful and festive spirit to the traditional Portuguese sobriety. Additionally, the presence of Africans in Portugal has roots in the colonial history, especially after the decolonization of Portuguese colonies in Africa in the 1970s. Many Africans from countries like Angola, Mozambique, and Cape Verde migrated to Portugal in search of better opportunities. They brought with them a rich array of traditions, languages, cuisine, and music, adding a new dimension to Portuguese culture. While Portugal lacks precise data on the ethnic composition of its population, it is estimated that the majority is of Iberian ethnicity. However, due to the mass influx of Brazilian and North African ethnic groups into the country, the predominant ethnicity is changing, making the population more diverse than ever before. Thus, the formation of Portuguese identity is an ongoing and dynamic process shaped by a rich tapestry of ethnic and cultural influences over the centuries. These influences continue to enrich Portuguese culture and diversity, making it a vibrant and multicultural country. Portuguesa para costas distantes. Em Pernambuco, Brasil, por exemplo, mais de 50% dos marcadores genéticos são da variedade R1b, um testemunho da intensidade da migração portuguesa para o nordeste do Brasil. Nas regiões do sul do Brasil, encontramos variações genéticas de origem europeia, bem como marcadores de fontes além da Península Ibérica. Essa diversidade de influências genéticas fala da complexa história da migração e do estabelecimento no Novo Mundo. Confluência cultural, paisagem genética única de Cabo Verde. Cabo Verde, um arquipélago situado na costa da África Ocidental, também reflete o impacto de longo alcance da genética portuguesa. Em Cabo Verde predomina o marcador R1b, mas o que diferencia este arquipélago é a presença mais pronunciada da genética subsaariana em comparação com Portugal continental. Embora a influência genética do continente africano seja mais evidente, ela não ofusca inteiramente os marcadores genéticos europeus. Esses marcadores genéticos têm um significado além de seu papel em moldar nossa composição genética. Eles possuem informações valiosas para o campo da medicina, onde podem indicar predisposições a doenças que exibem incidências variadas entre diferentes populações. Além disso, os marcadores genéticos desempenham um papel crucial na historiografia, ajudando a confirmar ou refutar hipóteses sobre o passado. Um vislumbre do passado e a presença judaica em Portugal. Um aspecto particularmente intrigante da história genética de Portugal é a presença de marcadores genéticos judaicos. Pesquisas indicam que a contribuição genética judaica em Portugal supera a da vizinha Espanha. Isso sugere uma história matizada das comunidades judaicas em Portugal, onde a perseguição que enfrentaram durante os séculos XV a XVII pode ter sido menos intensa do que na Espanha. Genética e identidade e uma reflexão sobre Portugal. No entanto,
É importante reconhecer que, para o povo de Portugal, a genética não tem importância primordial, assim como as aparências exteriores ou os fenótipos não definem a identidade. O que realmente importa é a tapeçaria cultural, os costumes e o sentimento de pertença que transcendem os marcadores genéticos. Estas são construções éticas moldadas pelas escolhas e ações de diversos indivíduos através das gerações. Embora o DNA de todos os seres humanos possa ser 99% semelhante, a beleza das culturas reside em sua notável diversidade. Esta diversidade não é apenas celebrada em Portugal, mas apreciada, formando uma parte integrante do ethos cultural da nação. Portugal, com a sua rica história e herança genética complexa, é um testemunho da profunda interação entre genética e cultura, e continua a inspirar admiração e respeito pela maravilhosa tapeçaria da diversidade humana. Conclusão. Em conclusão, a história genética de Portugal é uma viagem cativante através do tempo e do espaço, das estepes do leste europeu aos confins do Brasil e além. Os marcadores genéticos que definem o povo português são emblemáticos da intrincada interação entre genética, cultura e história. Enquanto a genética fornece informações valiosas sobre nossas origens e migrações, é a riqueza da diversidade cultural e as experiências humanas compartilhadas que realmente definem a essência de Portugal e seu povo.